Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom. A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Inclinai, Senhor, o vosso ouvido e escutai-me. Salvai, meu Deus, o servo que confia em vós. Tende compaixão de mim. Clamo por vós o dia inteiro. Conferi Salmo 85, versículos 1 seguintes. Jesus, crucificado hoje, na leitura, da primeira leitura, vai apresentar-se como loucura para os que não creem, mas para nós, como diz Paulo, ele é poder de Deus e sabedoria de Deus. E no Evangelho, com a lâmpada da fé manifestada nas parábolas, na parábola das moças previdentes e imprevidentes, a lâmpada acesa manifesta a nossa gratidão ao Senhor por nos amar até a morte da cruz. E com esse espírito de acolhimento a Jesus eucarístico, façamos nosso ato de amor a Deus, nosso ato de caridade, amar a Deus, amar o próximo. Isso significa manter a luz acesa com o óleo. Peçamos a Deus que faça brotar em nossos corações o verdadeiro amor, amor igual ao seu amor por nós. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. E diante de Deus vamos pedir perdão. Perdão a Deus, onde errei, onde eu preciso melhorar. Vamos pedir perdão no sentido de renegar todo o mal e praticar sempre o bem. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu, merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me, nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 17 a 25. Irmãos, de fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. A pregação a respeito da cruz é uma insensatez para os que se perdem, mas para os que se salvam, para nós, ela é poder de Deus.
Com efeito, está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e frustrarei a perspicácia dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o mestre da lei? Onde o questionador deste mundo? Acaso Deus não mostrou a insensatez da sabedoria do mundo? De fato, na manifestação da sabedoria de Deus, o mundo não chegou a conhecer Deus por meio da sabedoria. Por isso, Deus houve por bem salvar os que creem por meio da insensatez da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 32. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Reze comigo. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos, fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor, ao som da harpa. Na lira de 10 cordas, celebrai-o. Reze comigo. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Reze comigo. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Reze comigo. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando. Ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo
pode ser insuficiente para nós e para vós, é melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos glorifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Lâmpada acesa. O que significa lâmpada acesa? Nós vamos ver isso no Evangelho, porque na primeira leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 17 a 25, Paulo vai apresentar Jesus crucificado como loucura para aqueles que não creem. Mas para os que creem, como Paulo vai dizer, para nós, ele é poder de Deus e sabedoria de Deus. E aí Paulo vai falar de sua missão. Qual a missão de Paulo? Ele vai dizer: Cristo me enviou para pregar a boa nova da salvação. E de fato, como disse Paulo, a pregação a respeito da cruz era uma insensatez para aqueles que ouviam e não acreditavam. Por isso se perdiam, porque se acreditassem, como Paulo vai dizer, de fato, quem não crê em Jesus crucificado se perde, mas os que creem se salvam. É uma questão de vida ou morte, portanto, acreditar ou não acreditar em Jesus crucificado. Para nós, como Paulo vai dizer, para nós, ela o quê? A cruz é poder de Deus, não é loucura como para os pagãos. E assim, também, por meio dessa cruz, é destruída a morte. Devemos hoje lembrar que Deus busca aqueles que não são sábios. Porque Paulo vai perguntar: onde está o sábio? Onde o mestre da lei? Onde o questionador deste mundo? Tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado justamente de pensar assim: eu tenho inteligência, isso basta, eu não creio mais nada. Essa inteligência pode ser insensatez e vai destruir a muitos. Isso é falta de vigilância. A falta de fé é justamente a falta, como nós vamos ver também adiante, na leitura do Evangelho, a falta daquele óleo que faltou naquelas moças imprevidentes que dormiram e não tinham óleo suficiente. Paulo vai dizer: para Deus, a sabedoria do mundo é insensatez. Portanto, o homem que vive da sabedoria humana, dessa sabedoria justamente meramente humana, ele é como essas moças imprevidentes que não tinham justamente o óleo para a festa. E essa festa claramente se diz a respeito da manifestação da gloriosa segunda vinda de Jesus. E Paulo vai dizer: Deus manifestou sua sabedoria, mas o mundo não chegou a conhecer Deus por meio da sabedoria. A insensatez, justamente, Paulo vai falar, a insensatez da pregação. Por que ele diz a insensatez da minha pregação? Porque era assim vista por aqueles que não acreditavam. E Paulo estava ali, vamos jogando assim, uma indireta para aqueles que não acreditavam na sua pregação e que achavam que sua pregação era uma insensatez. E Paulo se refere justamente àqueles que não creem. Aqueles que não enxergam a cruz como salvação. Por isso,
Como Paulo diz, Deus ouve por bem salvar os que creem por meio da pregação. Portanto, se Paulo pregava a cruz de Cristo, aqueles que acreditassem na sua pregação seriam salvos. Os judeus pediam sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. E Paulo vai dizer, nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Vamos acreditar. É isso que Paulo hoje nos chama. Acreditar significa guardar óleo suficiente para a festa. E no Salmo responsorial, Salmo 32, nós cantamos, transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Vamos cantar? Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Porque, como diz a palavra, reta é a palavra do Senhor e tudo que Ele faz merece fé. E Deus ama o direito e a justiça. E devemos praticar o direito e a justiça. Isso é sinal também de termos óleo suficiente para a festa. Porque Deus desfaz os planos das nações, mas seus desígnios permanecem para sempre. E os pensamentos que Deus traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Por isso, vamos nos alimentar da sabedoria divina, porque a sabedoria divina também é o óleo que precisamos para a festa. E no Evangelho de Mateus 25, 1 a 13, justamente isso que nós estamos falando. Jesus vai contar aos seus discípulos uma parábola. Que parábola? Comparando justamente o reino dos céus, a história das jovens, das moças, das virgens. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. Justamente, as previdentes simbolizam aqueles que acreditaram em Jesus, que acreditaram na pregação de Paulo, como Paulo está falando anteriormente, e as imprevidentes são aquelas justamente que dormiram, não acreditaram, representam a humanidade justamente descrente, que não se converte, insensível à voz de Deus, insensível às pregações, insensível aos sacramentos da igreja, insensível à oração do rosário. As imprevidentes não levaram vasilhas de óleo consigo, diz a parábola. Não levaram óleo suficiente. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. E aí, o noivo, a figura do noivo aparece também, ele estava demorando, simboliza justamente essa espera gloriosa da segunda vinda de Jesus, e por isso todas elas tinham algo em comum, as 10. Todas dormiram, não é verdade? Mas no meio da noite ouviu-se um grito. Qual foi o grito? É justamente da segunda vinda de Jesus. O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram, todas elas tinham isso em comum também. Dormiram e se levantaram na hora certa e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes ficaram sem óleo e as previdentes tinham o óleo suficiente. Isso significa justamente se preparar para a vinda de Jesus. Muitas vezes, na nossa caminhada, nós produzimos frutos suficientes que justamente vão dar no momento da segunda vinda de Jesus, aquela resposta justamente da parábola dos talentos, quando nós vamos dar para Jesus, a soma dos frutos e mais ainda os juros, que é isso que Jesus quer de nós. Por isso, tenhamos cuidado dessas jovens imprevidentes que não tiveram óleo suficiente, para não cairmos justamente nesse sono que possa justamente trazer justamente esse momento de agonia que elas tiveram, de não ter óleo suficiente, de pedir para as previdentes não puderam dar para ela, porque não era suficiente para elas e para dar para elas também. Então, elas vão dizer às previdentes, é melhor ir descomprar aos vendedores. E o noivo chegou. Aí é o momento da festa. A porta se fechou, isso quer dizer, a porta da misericórdia divina tem um tempo para nós. Do perdão, do amor, é o tempo de nós buscarmos Deus nesse tempo. Quando a porta se fechou, as moças imprevidentes ainda estavam comprando óleo, ou seja, não estavam vigiando na hora certa. Elas chegaram
e gritavam: Senhor, abre-nos a porta. Quantos chegarão tardiamente, buscando a misericórdia de Deus na última hora? Tenhamos cuidado, tanto em relação à segunda vinda de Jesus, como em relação também de nós pensarmos assim: eu vou pecar hoje porque eu vou viver amanhã, eu vou viver mais não sei quantos anos, e achar que a vida vai durar a vida toda e que amanhã talvez eu possa prestar conta, e aí cadê o óleo? Tenhamos cuidado. O óleo vai ser cobrado, porque as lâmpadas devem estar acesas. E justamente quando elas vão gritar, o noivo vai dizer: não vos conheço. Portanto, Jesus Cristo disse: ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Isso no Evangelho, vamos lembrar o Evangelho de ontem, inclusive Jesus disse: ficai atentos. E no Evangelho de hoje, Jesus vai dizer: ficai vigiando. As virgens, na parábola do Evangelho de hoje, nos lembram que precisamos vigiar toda hora para não perecer. O grito no meio da noite é o desespero das almas justamente impenitentes, que se virão diante daquele momento do tormento. E também simboliza quando nós, nessa vida, vivemos uma vida sem oração, e no momento da tribulação que vai acontecer, o grito do desespero também. O óleo lembra a oração que nos prepara para as lutas e para a segunda vinda de Jesus. As lutas não nos surpreenderão quando estamos em dia com oração, ou seja, com a vasilha cheia de óleo. Quando tudo está bem, de repente vai surgir um vendaval, uma doença, um acidente, uma tribulação e até mesmo uma morte. Vigiar é sinal de sensatez, e é isso que Deus quer hoje para nós, nessa parábola, nos ensinar. Vigiar é sinal de sabedoria. Em outros aspectos, é se preparar para o momento escatológico da segunda vinda de Jesus. A correria do dia a dia, por vezes, nos tira a possibilidade de viver uma vida de oração, do silêncio, uma vida de barulho, uma vida de preocupações. Mas vamos dar um tempo. Quando tudo parecer complicado e não podermos resolver nada, esqueça, apague-se no tempo. Reze o rosário sem cessar. Contar justamente as continhas do rosário e não contar os problemas. O azeite é a fé que nos dá esperança, o azeite é a prática do amor, da partilha, o azeite é a vivência das bem-aventuranças, o azeite é receber Jesus eucarístico, é receber Jesus também no sacramento da confissão, o azeite é rezar um rosário completo todos os dias, o azeite é abandonar o mundo, é aderir ao Evangelho de Cristo, o azeite é afastar-se do pecado, o azeite é abandonar nossas más inclinações. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Vamos nos manter com a luz acesa, com óleo, justamente a vasilha do óleo da nossa vida, rezando a oração hóstia celestial, recebendo Jesus na Eucaristia. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração,
quando receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou o rosário hoje? Vou deixar o link do Rosário da Chama de Amor do Imaculado Coração de Maria para você rezar conosco todos os dias, portanto, vamos rezar. Cada Ave Maria assim rezada cegará maligno, cada 3 Ave Maria vamos libertar uma alma do purgatório e vamos vencer o fogo do ódio com o fogo do amor, portanto, vamos rezar. Já deu seu like? Deixa aqui embaixo seu like, é importante o seu like. Quando você dá o like, você está dizendo assim, venha conosco participar. Então vamos dizer assim para os nossos irmãos que ainda não conhecem a liturgia da palavra. Venha conosco participar. Vamos deixar aqui muitos likes e muitas pessoas vêm mais conosco participar. Obrigado por sua preciosa participação. Compartilhe também esse vídeo com as suas redes sociais. Não basta só dar o like. Compartilhe, deixe seus comentários, deixe também suas intenções para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, rapaz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve Lírio Branco da Santíssima Trindade. Rosa brilhante que beleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.